Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então entrar na presença do nosso Deus em oração. Vamos falar com Deus agora para dar início a esse culto que só Ele é digno de receber. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Também neste momento, nós queremos pedir ao Senhor que nos purifique, perdoe os nossos pecados, para que nós possamos, Pai, entrar na Tua presença com alegria, com confiança, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma nas Tuas mãos este culto, aonde quer que ele esteja sendo ministrado agora, nessa casa, nessa família, aonde essa pessoa estiver, essa pessoa que está no seu local de trabalho, em deslocamento, que o Senhor esteja abençoando agora, que o Senhor esteja guardando os seus familiares, aqueles que estão distantes, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma a direção da palavra, do louvor, de tudo que será feito aqui, para que seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor falar a cada coração, Pai, em nome do Senhor Jesus, a encher-nos do Teu Espírito Santo, a fazer uma grande obra na vida de cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos, para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos aí que estão já presentes, né? A irmã Cristina, a irmã Jaqueline, a irmã Luiz, a irmã Deise. Que Deus abençoe aí a todos aí. Você que vai participar conosco aí através do YouTube, aonde este culto estiver colocado, na plataforma que ele estiver aí, você que vai participar também desse culto aí depois. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seja bem-vindo na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao culto, então, passando a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele venha compartilhar com a igreja aquilo que Deus está colocando, Deus colocou no seu coração nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Então, bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia, Jaqueline, bom dia, Tininha, bom dia, Deise. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E também aos que estão nos acompanhando agora, ou vão nos acompanhar mais tarde no simultâneo. Graças a Deus, estamos aqui mais um dia para recebermos de Deus, através do Espírito Santo, a sua palavra, que nos edifica, que nos conforta, que nos ensina, que nos dá forças para continuarmos nessa terra. Hoje, eu vou trazer, Deus colocou no meu coração, o livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Vamos todos nos desligarmos das coisas do mundo, dar atenção. Essa palavra tem poder, um poder transformador, e com certeza vai nos fazer bem. A palavra de Deus nos edifica, ela é como uma construção de uma casa. Cada culto que nós viemos, é acrescentado um tijolo em nossos corações, é ministrada uma cura, é ministrado um conhecimento a mais de Cristo,
Então é muito importante estarmos concentrados no que vai ser ministrado. Aparentemente você pode sair do culto pensando, pô, mas Luiz falou, não me acrescentou nada. Doce é a nossa ilusão. Acrescenta sim. Pelo menos do viver, o nosso viver é conhecer a Cristo cada vez mais. E você, pelo menos, vai estar conhecendo a Cristo cada vez mais. E esse culto é justamente por isso, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus em Jesus Cristo. E é aqui o objetivo do que eu trouxe hoje. Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. A minha Bíblia é Almeida, Revista Atualizada no Brasil, e ela, assim, logo no subtítulo, né, do capítulo, é um título muito interessante, né? Do pecado para a salvação pela graça. Só isso já explica muita coisa, né? Dava para falar 2 dias, só em dissecar essas meia dúzia de palavras que tem. Mas vamos ao texto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Graças a Deus. Então, eu gosto muito disso do que está escrito aqui, que aqui já se fala o seguinte: olha, você não era nada, você era pecador. Vamos lá, vamos ler o versículo 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então aqui está falando que ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Significa o quê? Que nós somos mortos espiritualmente. Significa que por mais que façamos alguma coisa para nos reconciliarmos com Deus, o próprio Deus veio de Deus, pelo amor que ele tinha por nós, veio de Deus a reconciliação. Veio de Deus a solução para não vivermos na morte eterna. Então aqui ele fala: olha, você é isso, você é isso. Se você está aqui hoje, se você está lendo a Bíblia, se você está aqui por prazer, se você está aqui para exaltar o nome de Jesus, se você está aqui porque você quer com alegria, é porque Deus te deu vida. Porque senão você ia andar nas obras que você andou em tempos passados.
Então, é muito importante nós termos consciência, quando nós olhamos para trás, eu vejo as coisas que eu vivi, que eu falei, que eu disse, os meus atos e as minhas crenças. Não que às vezes eu não peque, não, eu erro. Eu vi o tremedal de lama que o Senhor me tirou. Hoje eu entendo a minha vida, mas naquela época não. Continuando, ele no versículo 3, ele fala assim, ele termina falando dos filhos da desobediência, que nós éramos filhos da desobediência. Essa desobediência vem de Adão, que comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Adão foi enganado e queria ser como Deus. Nós fomos feitos tão perfeitos por Deus, tão completos, a ponto de podermos conversar com Deus. E assim Deus queria que nós vivêssemos a vida. Não existia a previsão de morte. Mas quando o homem pecou, para não eternizar o pecado, Deus colocou limite de dias no homem, para não haver a eternização do pecado, e por amor a nós, que nos fez criaturas especiais. Então, no versículo 3, ele vem falando dos filhos da desobediência e ele continua, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui ele está dando um ponto a mais. Ele está dizendo que nós éramos inimigos de Deus. Filhos da ira, inimigos de Deus. É muito importante isso. E daí a gente percebe o profundo amor de Deus, porque nós nos voltamos contra Deus. Eu quero ser que nem você. E é impossível, é uma ignorância isso. Nós somos criaturas, nós temos início e fim de dias. E o homem, coitado, é uma pena. Mas, graças a Deus, nós fomos alcançados pelo amor de Deus, através do seu Espírito Santo, que nos convence que nós éramos pecadores e que há uma justiça à nossa disposição em Jesus Cristo e que haverá um juízo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aqui ele resume, ele fala do amor e fala uma coisa muito interessante que nós precisamos pensar. Nós só tivemos a eternidade porque Jesus homem, morreu e foi ressuscitado pelo Pai. Então, todos crerem pela fé que vem de Deus, que em Jesus, toda a morte que estava direcionada, toda aquela morte eterna que estava direcionada, que estava sentenciada para nós, foi posta sobre Jesus. Então, ele viveu a nossa morte, ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Isso é o que ele está dizendo aqui. E isso é um favor de Deus, porque ele fala assim, vocês foram salvos da morte eterna pelo favor que Deus fez a vocês, porque os ama. Isso precisa ser entendido. E, agora continuando no versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui ele continua detalhando, né? E justamente, olha, se juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ora, se com Cristo nós morremos, com Cristo nós ressuscitamos. O que é esse com Cristo nós morremos?
é nós sermos convencidos pelo Espírito Santo que nós não podemos fazer nada, que nós somos imundos, que nós temos um coração pecador, que este corpo não, não tem como fazer coisa boa. O pouco que conseguimos fazer de bem, vem porque o Espírito Santo nos motiva a fazer, nos induz a fazer. Então, é necessário que o nosso corpo pereça, para que possamos ter na eternidade um corpo glorificado. Não há como algo impuro estar na frente de Deus, porque vai ser queimado, vai ser destruído. Não há como. Então, aqui ele deixa claro, se com Cristo nós morremos. Existe um outro significado. É quando nós reconhecemos que o que nós fizemos não foi agradável a Deus e hoje nos incomoda. Isso é que é importante. Hoje nós não queremos mais fazer, porque a nossa mente foi renovada, porque nós nascemos quando nós morremos e quando nós ressuscitamos com Cristo. Nós ressuscitamos com uma alma diferente, a nossa mente saiu transformada, por isso que nós saímos numa nova vida. A nossa vida, nós somos por dentro, o nosso homem interior já é transformado, mas o homem exterior continua morto. É como se nós tivéssemos, tem uma punição, eu não me lembro se era em Roma, que quem matava um outro homem, ele era amarrado. O que matava, julgado, ele era amarrado ao outro homem. Mas ele era amarrado assim, boca com boca, rosto com rosto, braço com braço, para que a morte daquele homem, aos poucos, por estarem tão perto da boca e das vias aéreas, para aquela morte passasse para o que matou. Ele se contaminava pela morte e morria. Então, nós estamos ainda vivendo amarrados a um corpo morto, que irá morrer, mas nós teremos a eternidade. Graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Essa é a obra redentora de Jesus, planejada pelo Pai. E aqui a gente vem, caminhando para o final, nós temos no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos reparar aqui ele fala da riqueza, da graça, do favor, mas tudo em Cristo. Se nós estamos assentados aqui, e nos fez assentar nos lugares celestiais, no versículo 6, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tudo em Cristo. Ele está dizendo assim, você, agora nessa condição ainda ruim, você está diante de mim por causa de Cristo. Tudo que eu estou te pedindo, tudo que você me pedir, toda a sua vida está nas minhas mãos por causa de Cristo. Então, Cristo é o centro da igreja. Cristo é a nossa adoração. Cristo é a prova viva do amor de Deus por nós. Finalizando, ele conclui o óbvio. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então ele já coloca aqui, graça e fé, e nada vem de vós. Tanto que Jesus falou no seu ministério terreno, sem mim, nada podeis fazer. E não podemos mesmo. Último. Bem, dom de Deus. Não de obras para ninguém se glorie. Ou seja, não adianta você rezar, como falam, rezar 500 Ave Marias. Não adianta nada disso. O que interessa a Deus, o que Deus recebe, é o verdadeiro e sincero arrependimento ministrado em nós pela palavra, pelo Espírito Santo em nós, que nos leva ao arrependimento.
Não há nada que possamos fazer para agradar a Deus, para nos reconciliarmos. E vem, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, ele nos recriou. Ele nos recriou em Cristo, como tem essas igrejas da nova vida, não é a nova vida? Então, nessa vida, as quais, para boas obras, quais são essas boas obras? É doar dinheiro para o orfanato? É também isso, mas nós temos outras coisas. Nós podemos ter boas obras realmente sendo exemplos vivos. O que rouba não rouba mais, o cachaceiro não beba mais, aquele agressivo, aquela pessoa que batia em todo mundo, que agredia, não, agora virou um santo de Deus. Lógico, evidente que ajudar os mais humildes, os necessitados, é necessário, temos que fazer. Mas ele fala assim, para as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nem as obras que nós fazemos. Veja bem, às vezes nós estamos em um lugar e vem uma pessoa e diz, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. A grande obra, pode ter certeza, ele já fez. Que foi fazer você nascer de novo. As nossas esperanças não podem estar aqui nessa terra. A nossa esperança está na eternidade. Aqui vivamos com dignidade, sem arranjar confusão com ninguém, ajudando, louvando e engrandecendo o nome de Jesus, porque é por Jesus que nós fomos salvos. Bom, eu agradeço a todos. Pastor, eu devolvo a palavra. Desculpe aí a demora. Amém. Amém. Bom, o tempo está bom. O tempo está. O tempo da palavra mesmo, né? O tempo de Deus, o Espírito Santo, a gente, né, vai seguir esse tempo aí. Logo no começo aqui, o irmão já começa falando a questão da solução, né, para o pecado, né, e a condenação eterna, né? Então, isso não veio no plano humano, né? Não partiu de nenhuma igreja, não partiu de nenhum padre, pastor, bispo, ou qualquer outro tipo de sacerdócio que exista por aí, mas partiu do próprio Deus. Foi o próprio Deus que fez esse projeto, esse plano de salvação para nós. Então já vê que a coisa começa lá de cima para baixo, né? Não de baixo para cima, como as pessoas aí querem fazer, querem aí de alguma forma manipular as forças espirituais. E também não é uma coisa que está atrelada a qualquer obra que a pessoa tenha feito no presente ou que ela pense em fazer no futuro. Até porque, como o irmão disse aqui, essas obras todas eram más. As nossas obras eram contra Deus, né? Até por falta de conhecimento. O que leva ao sofrimento da pessoa? A falta de conhecimento. E a inclinação, o homem ele nasce, o ser humano ele nasce com a inclinação da carne para o pecado. Então, toda a inclinação, desde bebezinho lá, é para o pecado. A inclinação da pessoa que ela vai ali para o pecado. E aí, quando ela tem um encontro com Deus, né, é que vai ter essa transformação. E o irmão falou uma coisa muito interessante, que muita gente aí não percebe. Nós vivíamos distante de Deus, em completa rebeldia, né? Essa posição antes aí de rebeldia contra Deus, mas para que o pecado não fosse eternizado, né? Como o irmão diz ali, para que o pecado não vivesse constantemente para o homem. Imagina o homem pecando, afastado de Deus, e fosse lá no Éden, né, e comesse do fruto da árvore da vida. Olha que complicação, né? O homem seria mais um capeta, né? Mais um ali no exército do inimigo, entendeu? Então Deus, ele por amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele colocou limitação na vida do homem e estabeleceu um preço, um salário para aquela rebeldia. Então, a partir daquele momento, o salário do pecado seria a morte.
seria não, ele é a morte, né? E o que aconteceu? Não somente a morte física, mas também a morte espiritual. Aí sim, né? Se o homem viesse a morrer e retornasse a uma condição espiritual, né, que todos nós vamos retornar a essa condição, ele seria para sempre um espírito perdido, um espírito maligno, um sofrimento eterno. Então, para que isso fosse evitado, Deus então concedeu limites à vida do homem. E o plano de salvação ele vai mais além. Então Deus ele vai ali planejar um plano de salvação perfeito, que teve, né, um tutorial até chegar lá. Qual foi o tutorial até chegar a esse plano de salvação? Foi a lei, né? Então a lei que é tão valorizada pelas pessoas, aí, até pessoa que não é judeu, né? A lei foi feita para o judeu, tem que entender isso, né? Para o judeu e aqueles que viessem ali se converter ao judaísmo e também participassem da fé judaica. Mas para a igreja, para toda a humanidade, inclusive o próprio judeu, foi estabelecido a graça. Então a própria lei ela já apontava para a graça. Então, para quê? Para que ninguém viesse se gloriar, até porque pela lei ninguém conseguia cumprir, tropeçaram na lei, foram ali levados como escravos para outras terras, sofreram tudo por rebeldia e desobediência a Deus. Então Deus ele estabelece ali, a partir do Senhor Jesus, a graça. E a graça é um favor, como o irmão Luiz falou aí, né, muito bem, imerecido que Deus nos faz. Nós não merecemos nada. Então não pense que se você está na presença de Deus é porque você é uma pessoa boa, porque você faz bondade para os outros, né? Que sem caridade não há salvação, essas coisas todas que as pessoas dizem por aí. Não, isso aí, se você é uma pessoa boa, se você está na igreja, se você deixou de pecar, se você tem prazer nas coisas de Deus, se você gosta de ler a palavra do Senhor, gosta de falar sobre a palavra do Senhor, é porque o Espírito Santo está fazendo a sua obra em você, não é você não, tá? Talvez aí tenha aprendido alguma coisa errada, né? A gente às vezes aprende as coisas erradas, mas é bom você saber agora que é somente a presença do Espírito Santo que nos capacita para as boas obras. Somente a presença do Espírito Santo. Então quem não tem a presença do Espírito Santo pode até forjar, pode até querer imitar, mas não sente prazer nas coisas de Deus. Na verdade, ela está ali, talvez por algum outro objetivo, né? Está querendo ganhar alguma coisa, está com medo de alguma coisa, mas não é porque realmente a pessoa ela se converteu. Quando a pessoa se converte e ela recebe o Espírito Santo de Deus, ela começa a ser limitada contra o pecado. Ela recebe limites do Espírito Santo. Não é que ela vai deixar de pecar para ser salva. Ela porque ela é salva, ela deixa de pecar. O que ela começa a fazer? Ela faz morrer, o irmão falou aí sobre a questão do corpo, né? Morrer o corpo, né? Não é que você vai matar o seu corpo. Se você vai matar o seu corpo, você vai partir mais cedo. Não é isso que Deus está mandando a gente fazer, nem faça isso, porque é pecado, né? Que vai complicar a sua vida. Então, a gente tem que viver o tempo que Deus estabeleceu para nós aqui. É fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, né? Que a Bíblia chama muitas vezes de natureza carnal, aquela inclinação que nós temos para a carne. E isso nós só temos sucesso para realizar quando nós deixamos o Espírito Santo nos dirigir. É somente pelo poder do Espírito Santo. É Ele que vai falar ao nosso coração, não faz por aí, né? Você vai sofrer, você vai ter problemas, né? Você vai ficar fraco espiritualmente, você vai abrir portas aí para coisas ruins. E a pessoa então ela vai se desviando daquele caminho, porque o Espírito Santo está falando com ela e ela está o quê? Sensível ao Espírito Santo. Mas a pessoa que, estou falando pessoa que já é convertida, né? Pessoa que já está aí batizada, está frequentando uma congregação e de repente ela começa a se envolver muito com as coisas deste século, né? Com as coisas desta terra. Então ela só quer assistir série, só quer ver dancinha no TikTok, né? Ela só quer se envolver com as coisas da moda, carnaval, isso tudo. Por mais que ela
grite que ela é salva pela graça, ela já se afastou há muito tempo dessa graça. Ela já se afastou há muito tempo do Espírito, não foi o Espírito Santo que afastou-se dela. Ela que se afastou do Espírito Santo, ela que se afastou da graça de Deus, porque ela deixou de ser sensível. Mas uma coisa importante, né, para todos aqueles que já estão aí convertidos ou que vierem a se converter, é como essas coisas se dão. Elas não se dão de um momento para o outro. Ninguém cai, passei ali, né, e encontrei aquela mulher maravilhosa e eu não tive como resistir e acabei. Não foi esse dia. A pessoa começou dando pequenos passos na direção contrária de Deus. Ela começou a olhar coisas que ela não era para ver. Ela começou a deixar de ter prazer em ler a palavra de Deus, de congregar. Ela passou a deixar de ter prazer nas coisas de Deus e começou a ter prazer nas coisas deste século. E quando veio a tentação, quando veio algo que era muito mais forte, né, que o seu poder de resistir, ela não tinha forças para resistir. Por quê? Ela foi caminhando pequenos passos para longe do Espírito Santo. E quando ela foi, que nem aquela pessoa que está na praia, começa a nadar e perder o sentido de direção, e quando vê, ela já pode estar até se afogando, porque ela ficou muito longe, né? E se não for alguém ali levar um socorro, uma lancha, um helicóptero, alguma coisa, pode ser até que ela venha se afogar. E assim a pessoa se perde espiritualmente, se afoga espiritualmente, se afasta de Deus, não porque tem que servir a Deus pelas obras, mas nós temos que servir a Deus pelo Espírito. Jesus fala, virá o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, adorar em espírito e em verdade é se envolver com as coisas de Deus. O irmão fala uma coisa muito boa, que é: sem mim nada podereis fazer. É isso mesmo, tá? Não pense que se você começar a se afastar, você vai conseguir ficar na presença de Deus. Não vai, você vai se afastar. E quando você vai ver, vai estar muito distante. Lembra que o inimigo, ele é traiçoeiro. Ele não vai tentar te tirar de uma vez, ele vai te tirando aos poucos, que nem um boxeador lá no ringue que vai jogando o outro na lona e dando pequenos golpes, até chega um momento em que ele dá o golpe final, ele dá um nocaute, o outro não tem qualquer condição de resistir, porque as forças dele foram minadas. Então o inimigo, ele vai minando as forças da pessoa, vai colocando pequenos tropeços, pequenas pedras, e a pessoa vai caminhando naquela direção, até que chega um momento em que ela não tem mais condições de resistir. Uma coisa que no finalzinho vamos falar ali sobre a questão do sincero arrependimento, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque não só em outros meios, né, em outras correntes de religião, de fé, do cristianismo, né, não só, mas também dentro do próprio meio evangélico, né? Muitas pessoas achando que podem compensar os seus pecados, né, o seu distanciamento de Deus, através do quê? Das próprias obras. Então, pessoas que estão fazendo obras para tentar compensar aquilo que fizeram que não agrada a Deus. Vocês conseguem entender essa questão? Então, isso não vai compensar de forma alguma, porque Deus, ele quer um coração que se arrepende e, como o irmão Luiz falou muito bem, que se coloca sobre a dependência do Espírito Santo para ser transformado, e não ache que ele é capaz de se transformar pelos seus próprios meios e pelas suas próprias forças. É preciso haver essa dependência, é preciso clamar ao Senhor, lutar contra aquela fraqueza para que realmente a possa vencer. É isso que é importante. Então, irmãos, essa palavra tem aqui muita importância para o cristão, né? Para a cristã, para a pessoa que está começando na fé, até para a pessoa que vai se converter, que já está no processo de conversão. Ela tem uma importância muito grande, porque ela dá um norte, tira um peso, né? Então não sou eu, né? É Deus, né? Mas eu tenho que me envolver com Ele, eu tenho que buscar, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que orar, mas Ele que vai falar no meu coração, é Ele que vai guiar os meus pensamentos, é Ele que vai me fortalecer quando eu chegar no vale da decisão e tiver que tomar uma decisão muito importante para a minha vida. E aí a pessoa começa a priorizar as coisas espirituais. Então, que Deus aí continue abençoando o irmão,
para trazer sempre essa palavra aí que traz coisas objetivas para o nosso dia a dia. Então você pode ouvir essa palavra aí dia após dia e falar, eu vou me enquadrar nesta palavra, né? Então eu não preciso, né, pagar penitência, eu não preciso subir o monte, não sei aonde, para poder falar com Deus. Então eu não preciso fazer o esforço físico para ter uma resposta de Deus. Claro que não, né? Como o irmão nos falou muito bem aqui, coração sincero, contrito, que se curva diante de Deus, que se entrega a Deus e que tem prazer nas coisas de Deus. Isso é muito importante para nós, ter prazer nas coisas de Deus, porque à medida que a pessoa, quanto mais ela se envolve com as coisas de Deus, menos prazer ela vai ter nas coisas desta terra, menos dependente das coisas desta terra, vai sofrer menos pelas coisas desta terra. Então nós devemos buscar sempre as coisas de Deus em primeiro lugar. Então que Deus continue abençoando o irmão, dando sabedoria, direção aí na palavra, né? Abençoe ali a sua vida, o seu trabalho, a sua fonte de renda, né? A Cristina, todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então fazer o louvor ao nosso Deus. Qual o hino que nós vamos louvar o Senhor hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 196 da harpa cristã. Já achei uma flor gloriosa, quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste para ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos então continuar com a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 4, versículo de número 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12.
Vou orar enquanto os irmãos vão localizando a palavra. Vou pedir a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre aos nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra. Seja o Senhor a falar a cada coração aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Vamos lá, versículo 12, né? Tem aqui um subtítulo, né, do capítulo que é: o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Glória a Deus, né? Essa palavra de Deus. E Pedro aqui admoestando os irmãos, questão. Muitas pessoas perguntam, eu tenho certeza que você que já é crente aí já há algum tempo, né? Você que já tem um conhecimento da palavra, e muitas vezes você vai pregar para o irmão, ou que está ali mais fraco na fé, ou mesmo uma pessoa que ainda não conhece a Deus, e a pessoa faz aquela clássica pergunta, né? Se Deus é tão bom, por que está acontecendo essas coisas no mundo? Por que a minha vida está assim? Por que o meu filho ele entrou na marginalidade? Por que a minha filha está no mundo das drogas, da perdição? Por que essas coisas acontecem dessa forma? Por que está havendo guerra? Criancinhas estão sendo mortas, mísseis estão derrubando apartamentos. E por quê? Por quê? Tantos porquês, né? E a pessoa esquece, ou não tem conhecimento, também tem essa questão, de que não foi Deus que desobedeceu e pegou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual ele tinha dito para Adão não fazer. Então ali começou a rebeldia, a rebelião do homem para com Deus. Então o porquê dessas coisas começa ali. Mas não parou ali, a maldade do homem foi se intensificando. Então, vai lá, o que aconteceu? Caim e Abel. Caim vai lá e mata o seu irmão Abel. E depois vem Lameque. Esse Caim matou São Ilho, matou lá um monte, então ele tem que ser perdoado mais ainda do que Caim, quer dizer, distorcendo a palavra. A distorção da palavra de Deus começa lá no começo, lá no Gênesis, e vai ali piorando, né? Vem um dilúvio, Deus ele olha a terra assim e vê aquela maldade exacerbada, tanta maldade, tanta prostituição, tantas pessoas sendo injustiçadas, mortas por banalidade. Não parece nada que está acontecendo no dia de hoje, né? Pessoas sendo presas injustamente, pessoas apoiando esse tipo de coisa, rindo só porque
ela tem um tipo de afinidade com aquele pensamento e não vendo as aberrações que estão acontecendo. Como se não tivesse um Deus que não estivesse dando mais uma olhadinha lá pela janela do céu, né? E olhando para a terra e falando, está chegando a hora, está chegando o momento. Então, tudo isso não é Deus que está fazendo. Não é Deus que manda apertar o botão daquele míssil. Não é Deus que manda um homem espancar a sua companheira, a sua mulher. Não é Deus que faz com que aquela mãe jogue o seu filho no lixo. São tudo resultados da maldade que está no próprio coração do homem, do ser humano. É a maldade humana. Então não adianta olhar e dizer por que Deus ele permite estas coisas. Não, Deus está realmente deixando o homem viver o caminho que ele escolheu, mas ele não deu, como já foi falado agora há pouco, ele não deixou o homem sem uma opção. Existe uma opção e sempre existiu, a opção de escolher o caminho de Deus, o caminho estreito, o caminho apertado, através do Senhor Jesus. Então, é isso que Pedro está agora. Os irmãos estão passando por uma situação muito difícil naquela época e nós estamos apertando de novo, vai apertar mais ainda, né? A situação vai apertar mais ainda. Então, esse ensino, né? Esse aviso de Pedro, esse consolo de Pedro é tão atual como nos dizem que ele escreveu esta epístola para os irmãos, para acalmar os corações deles, para trazer conforto aos seus corações e para estimular eles a continuarem na presença do Senhor. Então, tão importante como foi naquela época, é também essa epístola aí, essas palavras, né, maravilhosas que Pedro fala, esse incentivo, né, e essa advertência que ele fala para nós como a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos os mensageiros de Deus aqui nessa terra. Cabe a nós temos a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. Então, olha quanta importância Deus deu ao nosso ministério. Quando eu falo ministério, não é que a pessoa seja pastor, obreiro, nada disso, não. Todos nós temos o ministério da palavra, de levar as boas novas até as pessoas. Todos nós sabemos falar, então nós conhecemos a palavra, então nós precisamos compartilhar aquilo que Deus fez por nós com as pessoas. É isso que está no ministério, né? O ministério da salvação. Então precisamos exercer esse ministério. No versículo 12 ele diz assim, 12, né? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, não estranhe, nem faça essa pergunta, né? Faz isso até para um novo convertido, ou uma pessoa que está muito atribulada, até a gente vai entender. Mas uma pessoa que já está há algum tempo na igreja, ouvindo a palavra, não faça essa pergunta, por que Deus está permitindo que isso aconteça? Nós vamos responder quantas vezes você fizer, né? Mas chega uma hora que você precisa crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Chega uma hora que você precisa falar com o próprio Deus, né? O que está acontecendo na sua vida? Uma coisa é o que está acontecendo na sua vida. Qual o seu problema? Por que aquilo ali está acontecendo, né? Ou melhor, para que aquilo ali está acontecendo? Então, essa é a hora de falar com Deus. Mas não pegar e generalizar porque está acontecendo alguma coisa na sua vida. Está acontecendo na vida de todo mundo. Eu posso assegurar a vocês. Ninguém está com a vida perfeita do jeito que queria. Todos nós temos lutas, problemas, questões a serem vencidas. E nós estamos tratando isso com quem de direito? Com Deus. E é isso que você também deve fazer. Tratar com quem de direito, com o próprio Deus. Né? Mas não generalizar. Porque se o mundo tem guerra, maldade, fome, é pela maldade do homem. Se uma pessoa vai lá e bate no velho, toma o celular dele, toma o dinheiro dele, acha isso uma coisa boa, e tem gente que endossa isso, é da maldade do homem. É a maldade do próprio coração humano, e não Deus. Deus não determinou nada disso. Né? Deus não determinou que nós trabalhássemos, que ganhássemos do suor do nosso rosto. Deus estabeleceu todas as coisas, mas o homem, ele se desviou de Deus, e nós precisamos entender isso. Então, por que essas coisas acontecem? Porque o homem se afastou de Deus, se rebelou contra ele e se transformou no inimigo de Deus. Por isso que essas coisas acontecem.
Então não estranhe, está acontecendo, vamos orar. Não estranhar, né? Dizer, não, tudo bem, né? A pessoa está lá no hospital, numa situação muito difícil, chegou lá com uma intimação, entregou para aquela pessoa como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Claro que a gente vai estranhar, vai orar pela vida daquela pessoa, pela saúde dela, né? Pela justiça, a gente vai orar. Mas não ache que isso é uma coisa fenomenal, porque a gente sabe que essas coisas, elas irão acontecer e vão se intensificar aqui nessa terra. Então a pessoa está vendo que essas coisas estão acontecendo. Ora, a nossa parte como igreja é interceder, porque nós não vamos mudar o destino final das coisas, mas nós podemos fazer com que elas sejam mais suaves ao nosso redor. A igreja tem esse poder de interceder, mas o destino final nós já sabemos qual é. Então não se espante, não estranhe, não fique horrorizado, nem entre no coro porque que Deus permite que essas coisas aconteçam. Senão vai ler a Bíblia, né? Fala com Deus que diretamente, ouve dele que ele vai te falar por que ele permite que essas coisas aconteçam. Versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de seres o quê? Participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijes e alegreis. Você já pensou? Não, peraí, pai, não, peraí, esse monte de pecador me botou aqui nessa cruz, não, me deram aí vinagre aí com um negócio que eu limpo lá a fossa deles, não me deram sequer uma água, estão aí me xingando, falando, debochando de mim. Ah, não, vou descer daqui, acabou, não, chega, parei. Foi isso que ele fez, irmãos? Não, morte de cruz, que foi obediente até o final. E não foi por ele não, foi por nós. Ele não precisava, ele já tinha santidade, não tinha pecado, não tinha culpa nenhuma, mas ele foi obediente até o final. Então, teve só um momento que ele fala por que me desamparaste. Não era porque ele estava querendo desistir ou porque ele se rebelou, não. É porque no momento que todo o pecado é jogado sobre ele, o que acontece, irmãos? Qual é a posição de Deus? Deus abomina o pecado. Então ele se afasta, né, naquele momento. Mas é uma questão espiritual. Depois ele vem glorificado. E tudo é entregue nas mãos do Senhor Jesus. Não adianta, né, querer passar por cima. Não, é só Deus. Eu não quero saber de Jesus. Então você não quer saber da salvação. É isso que você está dizendo. Porque se Deus subordinou todas as coisas a Ele, e você diz, não, eu não vou, porque Ele não é Deus, porque é só Deus, Deus salva e tal. Quem nega ao Filho também está negando ao Pai. Então, você fique sabendo que para esse tipo de comportamento, negar ao Senhor Jesus, virar as costas para Ele, é negar a sua própria salvação. E isso nós, como igreja, precisamos falar com você. Então, você não é obrigado a acreditar, mas nós temos que falar assim mesmo, para que você tome a sua decisão. E eu espero que o Espírito Santo convença o teu coração e que você não endureça para o seu próprio bem eterno, para que você tenha a tua salvação. Então é importante entender isso, né? Então ele diz que a gente deve se alegrar quando estiver passando por essas situações. É difícil, né? Mas não é aquela alegria, né, hipócrita, né? Não, estou passando por uma situação difícil aqui, estou sendo perseguido, estou passando por uma luta em alguma área da minha vida, na saúde, na vida financeira, bacana, né? Manda mais, tem gente que até fala fazer isso. É só uma pessoa que perdeu o juízo, né? Quem que vai querer sofrer, né? Quem que vai querer passar por dificuldade? Mas entender que isso está acontecendo porque nós estamos servindo ao Senhor Jesus. É motivo de preocupação aquele crente que fala, não, na minha vida está tudo maravilhoso, né? Nada acontece, está tudo bem, né? Tal. Então dá uma olhada nos seus passos e vê se realmente você está seguindo as orientações bíblicas de como servir a Deus, porque é provável que não, que todos que estão servindo a Deus estão passando por algum tipo de luta em alguma ou muitas áreas de suas vidas. Isso está aqui explicado na palavra de Deus, aqui está falando sobre isso. Então, por que a gente se alegra? Não é que eu vou ficar alegre, opa, caiu uma bomba lá na Ucrânia, beleza, não é isso, né? Isso é maldade, isso aí não tem motivo nenhum para ninguém ficar alegre. Mas quando nós estamos vendo estas coisas acontecendo, nós estamos sabendo que a palavra de Deus ela está se cumprindo. Então, quanto mais a maldade vai aumentando,
quanto mais as guerras, né, as cobiças, né, o desejo pelo poder ele vai aumentando nessa terra, mais a gente vai vendo que a palavra de Deus está se cumprindo nessa terra. Deus está cumprindo essa palavra. Então é essa a nossa, então é verdade, né? Aquilo que está escrito está se cumprindo, né? Estou vendo pai contra filho, filha contra mãe, nós, sogra, aquela guerra toda que a gente vê aí, tudo isso está se cumprindo, está escrito na palavra de Deus, e isso traz conforto ao nosso coração de uma certa forma, né? As pessoas, cadê o seu Deus? Está aí, ó. Tá. Você leu a palavra de Deus? Você leu o que está escrito? Então agora olha o que está acontecendo, só se você não tiver entendimento, porque o que está acontecendo é isso aí, né? Como tem umas pessoas aí que o mundo está desabando ao redor e elas estão falando outra coisa por questões ali de interesses pessoais e pensamentos próprios, né? Elas estão ali com uma desonestidade intelectual, como se todo mundo fosse embarcar nessa mesma cegueira. Não dá para embarcar nessa cegueira. Por isso que Deus nos fez seres dotados de inteligência, com capacidade de raciocinar, pensar e olhar e tirar as nossas próprias conclusões. Imagine você com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, como você é capaz de fazer estas coisas. E diz mais aqui no versículo 14: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Então, muitas vezes a pessoa fica inconformada, né? A gente fica, né? Porque a pessoa fala alguma coisa contra Deus, ou mesmo contra nós, porque servimos a Deus, né? E diz que não, nós não devemos, porque Deus é que está aí cuidando de nós. Deus está vendo ali a nossa dor, a nossa tristeza, aquele momento que a gente está passando. Então, não fique, nem queira tomar vingança, não faça isso, né? Eu vou me vingar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não faça, não. Porque Deus, ele diz, minha é a vingança, eu me vingarei. Então, vai chegar o dia que Deus, ele vai pagar os ímpios conforme as suas obras. Por isso que quem é ímpio deixa de ser ímpio. Se converta logo, deixa essa vida aí, venha para Jesus, né? Venha servir esse Deus maravilhoso. Porque um dia essas pessoas vão ter que acertar as contas com Deus daquilo que elas estão fazendo e daquilo que elas vierem a fazer. Então Deus vai cobrar, a conta vai vir. E Deus também vai pagar cada um de nós tudo aquilo que nós passarmos aqui nessa terra. Nada vai ser de graça, todos serão recompensados, né? Vai chegar um dia que vai ter uma recompensa, não é igual. E essa recompensa é bem maior de qualquer coisa que nós possamos ganhar aqui nessa terra. Do versículo 15 ele diz assim: nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, né? Então, muitas vezes a pessoa está falando, poxa, mas eu estou passando por uma luta tão grande, um sofrimento tão grande, né? O meu filho está preso lá, poxa, ele é da escola dominical, né? Foi batizado naquela igreja, veio a ser obreiro e tal, e hoje ele está na cadeia e tal. Tá bom, mas por que ele está na cadeia? Não, é porque ele teve uma discussão lá com a mulher e ele foi e matou a mulher dele. Mas, peraí, a palavra de Deus não diz que o homicídio, o assassinato é pecado. A própria lei civil, ela não diz que o homicídio é crime. Então, como a pessoa espera que vai matar outra pessoa e não vai passar por um sofrimento? Eu acho mais grave do que a prisão, o sofrimento espiritual de você tirar a vida de alguém. Então, a pessoa, ela tem que se consertar com Deus. Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha perdão, que não possa consertar com Deus, mas tem que se consertar com Deus e aceitar aquilo que ela está recebendo por aquilo que ela fez. Ela fez aquilo ali. Ninguém chegou e forçou ela a fazer. Ela podia parar, ela podia sair, ela podia fugir, ela podia pensar nas pessoas que ela faria sofrer quando ela fosse cometer aquela ação, mas não, ela foi até o final e ela cometeu aquilo ali. Então não foi Deus que determinou que ela fosse presa ou que sofresse, né? Ela mesma fez aquele ato, né, que gerou ali o seu sofrimento. Ou então a pessoa que pegou o que nasceu, roubou e está pagando e foi para a cadeia e perdeu coisas. Mas o que ela fez? Alguém forçou ela a fazer aquilo ali? Não, ela fez porque ela queria vantagem,
ela estava querendo, desejando coisas que ela não poderia ter trabalhando de uma forma honesta naquele momento, mas se ela passasse mais um tempo trabalhando, juntando dinheiro, se ela estudasse mais, se ela buscasse o melhor trabalho, com certeza ela conseguiria. Então ela quis fazer coisas erradas e acabou sofrendo as consequências. Então vai dizer, não, eu estou sofrendo, eu estou preso, eu perdi meus bens, eu perdi isso, perdi aquilo outro, por conta de que Deus me desamparou? Não, você tomou atitudes erradas e está pagando por essas atitudes erradas que você fez. Ou essa pessoa que você está querendo chegar diante de Deus falando que ela está sofrendo injustamente, mas Deus está vendo o que ela fez, e você também viu, e Deus não vai pegar e vai fazer acepção. Deus não faz acepção de pessoas. Então a pessoa ela vai lá, o que faz? Qual o conselho dessa pessoa? Se arrepender de verdade, aceitar que ela está pagando pelo que ela fez e pedir misericórdia a Deus. Ela poder passar por isso aí, louvando a Deus, adorando a Deus, que o importante é a salvação eterna. E não fazer mais, né? Lembra que ele falou com Madalena, né? Vá e não peques mais, não peca mais, não erra mais. Errou, se arrependeu, se consertou, parou, não pode mais continuar errando. Então não adianta, ele está falando, nenhum de vocês vai sofrer porque cometeu o erro, né? O pecado, matou, roubou, tirou o que não é seu, né? Se corrompeu. Então, se você está sofrendo por conta disso, minha esposa deixou mais por quê? Não, só porque eu tinha 3, 4 na rua, e você acha que é só por isso? Né? Você cometeu um pecado que dá o direito a ela de te deixar, ou a ele te deixar, porque o adultério libera o outro desse casamento. Então, por que você está aí reclamando? Você que procurou isso aí, foi uma condição que você procurou. Não, mas não disse que a gente tem que ficar casado para sempre? Mas você foi lá e usou a cláusula de exclusão ao botar outra pessoa com você na sua intimidade. Então você está pagando o preço por aquilo que você mesmo fez. Você liberou o seu marido, você liberou a sua mulher a fazer isso. Deixou a decisão na mão dele e dela, e ele pode dizer, não quero mais você, acabou. Eu te perdoo, mas eu não quero mais ser esposa ou esposa de você. O que Deus tem com isso? Quem tomou a decisão? Quem fez? Foi você. Então assuma aquilo que você fez, reconheça o seu erro, se arrependa. Aceite que a pessoa tem o direito de não ficar mais com você, não vai querer matar, fazer qualquer maldade com essa pessoa, você está errado ou errada se você fez isso, né? E peça misericórdia a Deus e continue na presença de Deus. É isso que a pessoa deve fazer, né? E não erre mais, né? Não peca mais, por favor. Já está sofrendo porque fez já está pensando em fazer de novo. Tem gente que parece que tem dificuldade em aprender as coisas, né? Versículo 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, primeira coisa, o primeiro tribunal que vai ter, tem 2 grandes tribunais, né? Nós temos o Tribunal de Cristo e nós temos o Tribunal do Grande Trono Branco. O Tribunal de Cristo é para a igreja. Então, e tem gente aí que ficou preocupada, né? Eu vi gente até suando nesse momento, aquela pinga de suor. Aí molhou até a tela aqui, viu? Irmãos, olha só, esse Tribunal de Cristo não é para condenação, tá? É para efeito de galardão, e aí tenha cuidado, porque aí nós somos julgados conforme as nossas obras. Então vai ter, mas a gente não é salvo pela graça? Sim, ninguém está falando que você vai, a obra só vai para efeito de galardão, tá? As obras de Deus, aí tem 2 critérios importantes, não é só a ação, mas tem a intenção. Então, qual foi a intenção? Foi agradar a Deus? Foi realmente o amor ao próximo? Tem galardão. Qual foi a intenção? Foi se exaltar? Foi tirar proveito da situação? Aí não tem galardão, né? Não tem prêmio, não tem recompensa. Então as obras serão colocadas diante de cada um de nós, as nossas obras, e nós seremos ali julgados de acordo com essas obras. Então é importante também, né? A principal é ser salvo, mas estar ali nesse tribunal já é lucro, já é um grande lucro estar nesse tribunal. Agora, né, se eu estou fazendo obra, eu vou fazer uma obra com a intenção de glorificar quem? Até porque vai dar um crescimento espiritual, um fortalecimento espiritual. E não querer ficar também comparando o outro, porque eu vim limpar a igreja e a irmã Zefinha não veio. Você veio limpar a igreja para agradar a Deus, ou para agradar o pastor, ou para agradar a irmã Zefinha, ou para agradar outra pessoa. Se foi por outro motivo, então esquece, quando chegar lá não tem galardão. Se foi para agradar a Deus, o teu galardão está lá.
entendeu? Se você foi pregar para uma pessoa em particular e aquela pessoa ela se consertou com Deus, com Jesus e voltou para Jesus, não fique lá cantando aos quatro ventos, voltou porque eu fui lá pregar, fui buscar, porque o pastor ele ficou parado aí, nem foi lá, né? O presbítero, o bispo, os obreiros nem ligaram, agora eu fui lá, preguei e ela voltou. Que beleza, né? Então, glória a Deus que o irmão voltou, que a irmã voltou, mas o seu galardone foi para o espaço, porque você jogou fora, você não fez para Deus, não ficou quietinho no seu canto esperando que Deus viesse te recompensar. É essa questão que nós precisamos entender, né? É a intenção, né? A motivação, aquilo que te motivou a fazer aquela obra, né? Não é só fazer a obra, por isso que é importante, né? A questão da obra aí, quando a pessoa faz, não saber a sua mão esquerda o que fez a sua mão direita, tá? Então a pessoa, Jesus falou, não sabe a sua mão direita o que faz a sua esquerda, ao dar esmolas, né? Guarde isso para você. Então tem pessoa que gosta de tocar trombeta, né? Vai lá no Instagram, né? Coloca, né? Aí faz aquele showzinho, né? Mostrando, dando as coisas para as pessoas. A recompensa já ficou aqui na terra, diante dos homens. Não tem recompensa nenhuma diante de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ensina isso, né? E depois o outro julgamento, né? Vou falar agora do Tribunal de Cristo, né? E o julgamento do grande trono branco. Terrível, terrível, terrível. É para botar pavor mesmo, para a pessoa se convencer aí pelo Espírito Santo e vir a presença de Deus. Horrível isso. Esse todos que estão lá já estão condenados. É diferente, é totalmente inverso, né? Todos que estão lá já estão condenados. Mas vai passar obra por obra. Deus é justo. Deus é justo. Vai passar obra por obra. E de acordo a intensidade da condenação, do sofrimento, da punição, vai ser de acordo com a intensidade das obras, dos pecados que foram cometidos. Vai ser abertos os livros das intenções, das ações, das palavras, e vai ser tudo exposto diante daquela pessoa de forma que ela não vai ter como contestar nada. Vai baixar a cabeça e vai entender que ela vai ter que passar por aquele tormento eterno, porque ela teve todas as chances de se arrepender e ela deliberadamente virou as costas para o Senhor Jesus. Eu espero sinceramente no meu coração que você não queira ser essa pessoa, que o Espírito Santo esteja tocando no seu coração agora e que você nesse momento já esteja se ajoelhando no chão e falando: Deus, me perdoa, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Ele seja o Senhor na minha vida, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, porque lembra, Deus nos fez seres inteligentes, com capacidade de pesar os fatos, as palavras, as atitudes e tomar decisões sábias. Então, que você tome uma decisão sábia na sua vida, em nome do Senhor Jesus. No versículo 18 diz assim: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? A Bíblia fala, tá? Eu vou falar aqui, no inferno, né? Já está dizendo aí, depois desse julgamento vão ser lançados vivos no inferno, para toda a eternidade, para o sofrimento eterno, onde o fogo não se apaga e o bicho não para de comer. Expressões usadas pelo próprio Senhor Jesus. Não tem fim, toda a eternidade, mas nunca vai parar isso, né? Que sofrimento. Será que vale a pena trocar esses míseros anos de vida aqui nessa terra para pagar um preço tão caro? Será que vale a pena? Então a pessoa lembra, né? A inteligência que Deus nos deu. É até uma questão de sabedoria e inteligência. Claro que tem um convencimento do Espírito Santo, mas se nós somos inteligentes, quando Ele falar com o coração da pessoa, a pessoa vai entender e falar: não, vou tomar a decisão mais certa, mais sábia, né? Que é estar com Deus, com o Senhor Jesus, porque tudo vem dele. O teu esforço vai vir dele, o teu querer vai vir dele, a tua vontade vai vir dele, a fé vai vir dele. Então, qual é o seu papel aí, né? É só tomar a decisão, é só deixar o Espírito Santo falar no seu coração e tomar a sua decisão. 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então, se nós sofremos nessa terra, porque estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos entregando as nossas vidas a esse Deus maravilhoso, ao Senhor Jesus. Nós estamos entregando a nossa eternidade a esse Deus maravilhoso.
Então, não pense que tem alguém aqui que não está passando por prova, por luta. Toda a igreja está passando, todos os irmãos e irmãs estão passando. Nós passamos por luta, nós passamos por provas, mas nós resistimos graças ao Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá graça, é Ele que nos sustenta, é Ele que cuida de nós. E vai ser assim até toda a eternidade, até o dia que vai cessar todo o sofrimento, o dia que nós receberemos o corpo perfeito dado por esse Deus maravilhoso, né? A transformação feita pelo Senhor Jesus, e não haverá mais lágrimas, dor, tristeza, tudo isso vai se encerrar. E esse é o convite que nós fazemos a você, que ainda não conhece o Senhor Jesus, para que passe a conhecê-lo, para que seja convencido pelo Espírito Santo para a sua própria salvação. E você que, por alguma razão na sua vida, se desviou, né? Alguma coisa entristeceu, quase certo que o que te entristeceu foi o seu próprio pecado e o seu próprio distanciamento de Deus. Não foi porque o pastor não falou, não te deu bom dia naquele dia, não foi porque você achou que o culto estava frio, não foi porque você achou que a igreja estava em pecado, não foi não. Você podia ter ido para outra igreja, você podia ter ido para outro pastor, né? Então não foi por causa dessas razões, foi você mesmo, sabe? Dia após dia foi se esfriando com Deus. Dia após dia você foi dando valor a coisas que não tinham valor. E aí, quando você viu, você não tinha mais forças para resistir. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está com braços abertos, esperando por você, pronto para perdoar, que nem aquele pai daquele filho lá que saiu e gastou todo o filho pródigo, né? Gastou todos os bens lá do seu pai, mas ele ficou lá esperando e recebeu aquele filho com amor. Assim, o Deus maravilhoso, o Senhor Jesus, Ele está esperando você voltar para a casa dele. Então não perca mais um segundo aí nessa situação espiritual perigosa que você está. Volte para o Senhor Jesus, volte para Deus, Ele te ama, e nós, a igreja do Senhor Jesus, te amamos também. Volte para o Senhor Jesus, esse convite vem dele para a sua vida agora. Glória a Deus, irmãos. Então, que Deus abençoe a todos, que essa palavra ela tenha falado profundamente ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. E vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, que ele coloque aquilo que Deus estiver colocando aí no seu coração, ele compartilha aí com a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, vamos estar com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. O que eu gostei aí foi a ressalva, né? O senhor falou, que eu achei muito importante. Ele falou que, mesmo estando bem, tudo bem, a igreja sofre, isso é uma realidade, porque nós também sofremos com Cristo. Mas eu achei muito legal, gostei muito do versículo 15, não é? Porque o versículo 15 é para apagar toda a hipocrisia. Bate justamente com isso que o senhor falou agora nessas últimas palavras, né? A questão do... eu me desviei porque eu briguei com o pastor. Não, beleza, tá, mas você procurou outro? Você orou a Deus por outra igreja? Eu vi tanta coisa errada, é tudo igual. Não, não é tudo igual, não seja hipócrita. Então, eu acho muito legal quando fala assim, não sofra, no versículo 15, ele fala assim, não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então, é muito importante entender o seguinte, sofrer, nós vamos, todos sofrem, até o ímpio sofre. Pode não parecer, mas até o ímpio sofre também, isso não adianta. Ele pode ser milionário, ter os melhores recursos médicos ao seu dispor, ele até fisicamente pode viver mais em função disso, aqui nessa vida, ele pode ter muitas coisas, mas não o vazio de Deus. Não sei onde é que está escrito, eu não sei se é Salmos ou Provérbios, que está escrito que o homem deixou um vazio no coração de Deus. Não adianta. Mesmo quando o homem, eu já tive um professor, um colega, né? Ele é muito experiente, foi meu professor, e ele uma vez, do nada, chegou para mim e falou assim,
eu não acredito em Deus. Só em ele vir para mim, do nada, e falar, só em ter a necessidade de negar a Deus, ele está dizendo, eu tenho esse vazio. E eu acho muito importante isso. Então, todos sofrem, mas a pessoa que está na igreja, você vê às vezes, meu irmão, eu entrei na igreja, é só luta, é só não sei o que lá, é só ir, nada dá certo. Tá bom, até certo ponto é isso mesmo. Você vai ter oposição um pouco a mais, é isso mesmo. Mas isso Deus diz. Isso aqui, logo adiante, fala, nesse caso, como é que se diz? Tudo bem, não se envergonhe, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Tudo bem, não tem problema. É da vida, porque nós seríamos perseguidos. Nós somos perseguidos. A notícia do jornal é assim: fulaninho, que é do mundão, foi envolvido num crime disso. Quando é cristão, fulaninho, evangélico, se envolveu numa situação. Então, aí já vem a perseguição. Então, o importante é ter o discernimento do seguinte: não é a igreja que salva. A salvação é individual. Você tem que ver se realmente, quando você estiver na igreja, você passou pela transformação. Se você realmente é um membro do corpo de Cristo. Isso é que você tem que ver, se você está articulado com os outros irmãos, que são imperfeitos como você, que cometem erros. Mas não seja hipócrita. Você sabe os seus erros, busque corrigir-se, coloque as suas fraquezas diante de Deus, os seus sofrimentos, como está lá em Filipenses 4, faça Deus conhecer tudo. Ele sabe, mas ele quer te ouvir, fale para ele. Que o fato de você falar, de você reconhecer, já é sinal de arrependimento, ou já é sinal que aquilo está te incomodando, já é sinal que você não suporta, já é sinal de que você não suporta aquilo. Mas se você está falando isso e, na verdade, você não está articulado ao corpo, então abra o seu olho e não venha com essa falsidade, com essa hipocrisia. Amém, pastor, eu achei isso muito importante que o senhor falou. Você não está bem. Uma vez, o pastor Aguilar foi muito importante na minha vida. Uma vez eu não via outro jeito a não ser sair. Mas o pastor Aguilar orou comigo. Isso já não fazia, sei lá, 13, 15 anos, sei lá, quanto tempo. E eu orei, eu não dei de costas, não fui embora, não dei de ombro para o pastor, não. Eu orei, junto com o pastor Aguilar, deu direção, eu fui lá pedir a bênção do pastor, o pastor deu, e estou desde lá na minha outra igreja, muito bem. Então, isso é muito importante, isso que o pastor Aguilar falou. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. Deus abençoe o senhor e a tudo que aprove a ele, que o senhor tomasse conta nessa terra, o seu ministério, a sua família, tudo. Amém. Amém, glória a Deus, né? Então, nós agora vamos preparar aquela oração, né, que nós fazemos sempre, né? E você que está passando aí por alguma luta, algum problema, né? Acho que todos, né? Coloca diante de Deus essa luta, esse problema, essa causa que você está aí vivendo, para que Deus ele venha trazer uma resposta. Nem sempre é aquela resposta que nós queremos, né? Mas sempre é aquela que nós precisamos. Nem que seja um alento, né? Uma condição para que você venha passar por isso aí de uma forma mais tranquila, né? Mais fácil, né? Mas lembre-se o seguinte: pedir sempre em primeiro lugar as coisas espirituais, aquilo que fortalece o nosso espírito. Porque se o espiritual vai bem, a tendência as outras coisas ficarem equilibradas, né? E ele bem também. Então, coloque sempre no primeiro lugar essas coisas espirituais. O irmão Luiz vai fazer essa oração, vai estar colocando tudo aí que Deus dirigir no seu coração diante de Deus, e você vai estar colocando aí a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas questões, lembrando sempre em primeiro lugar as coisas espirituais. E nós vamos estar concordando com o irmão Luiz e com todos vocês que vão estar orando conosco aí e que vão orar também depois aí conosco, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, está com a palavra, a oração, no nome do Senhor Jesus.
Muito bem. Amém, pastor Aguilar? Então vamos lá. E é o que o senhor falou, né? A primeira coisa, fortalecimento espiritual, que Deus, não é? Deus que é o nosso provedor, Deus que nos sustenta, Ele vem a suprir primeiramente as nossas necessidades espirituais, né? Se nós buscarmos a Deus, realmente, todas as demais, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Então, isso é uma coisa muito importante, entregar seu caminho, entrega sua vida, o seu coração ao Senhor, trabalhe, viva, se relacione, que o mais ele vai fazer. Muitas vezes, nós temos sonhos, mas às vezes, quantas coisas eu já pedi a Deus por muito tempo, e hoje eu vejo que se Deus tivesse me dado, eu estaria muito mal. Então, precisamos muitas vezes ter a coragem de cortarmos na nossa própria carne, de saber, não, isso não é de Deus, eu não sou especial, Deus não vai abrir exceção para mim, nem para ninguém, nós somos servos. Então precisamos ter essa coragem ao mesmo tempo, a humildade, aceitar com humildade. Não, se Deus quer assim para mim, que eu seja bem assim, que eu aceite isso e que eu viva bem assim. É duro dizer? É duro realizar? Muito. Essa é a realidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse culto, meu Pai. E eu quero primeiramente pedir pelo nosso fortalecimento espiritual, através da renovação constante da fé no Senhor Jesus. Supre, Senhor, as nossas necessidades espirituais, em primeiro lugar, em nome de Jesus. Seja o Senhor, meu Deus, a trabalhar em nossas vidas. Pai, agora todos nós estamos aqui, queremos colocar diante de Ti todas as nossas necessidades, coisas que nós temos pedido em oração a Ti já faz algum tempo. Eu quero te pedir, meu Deus, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, no seu tempo, seja o Senhor a nos conceder. Enquanto isso não acontece, que o Senhor nos amadureça nesse caminho. E esperar em Ti é esperar com fé. Desamparados, nós não ficaremos, mas o Senhor sempre nos responde. Então, essa é a nossa verdadeira fé, o seu suprimento. O Senhor vai nos suprir, em nome de Jesus. Sei quais são os problemas, tem pessoas que têm problema na família, pensa, filho nas drogas, uma separação, desemprego, não sei, nós não sabemos, mas seja o Senhor a trazer conforto aos nossos corações durante essa espera. Nos conceda paciência, para que possamos aguardar alguma resposta dele. Pai, em nome de Jesus, agora eu quero colocar nas tuas mãos a vida do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu quero lhe pedir que o Senhor tire o vivo daquele leito do CTI, que ele possa voltar para o quarto. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor tire toda a raiz de amargura do coração dele. Ele foi muito injustiçado. Nós não sabemos qual é a sua vontade para a vida dele, mas nós pedimos, seja o Senhor a curá-lo, seja o Senhor a guardá-lo, a protegê-lo, a livrá-lo de todo o mal, principalmente de toda a injustiça da qual ele está sendo vítima. Seja o Senhor a alimentar sua mente, seja o Senhor a alimentar as suas forças através de Cristo Jesus, que ele tenha realmente a sua mente, a sua alma renovada por Cristo Jesus. É o que nós te pedimos.
E já te agradecemos que temos certeza que o Senhor está fazendo isso. Coloco nas tuas mãos agora o nosso Brasil que vem sendo escravizado por pessoas. E eu quero te pedir, meu Deus, seja o Senhor também a livrar o Brasil do mal, o povo brasileiro do mal, esse nosso país tão verde, tão ensolarado, tão rico, com tantas águas, com tantas riquezas, um povo tão alegre. Senhor, em nome de Jesus, livra o Brasil do mal, meu Deus, liberta o Brasil. Senhor, alcança com teu Espírito Santo os nossos representantes legais. Senhor, em nome de Jesus, que eles se arrependam dos seus maus caminhos e que venham nos servir e não a nós, a eles. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor revigore os campos, que o Senhor modernize a nossa indústria, que o Brasil venha crescer industrialmente e que também, meu Pai, o comércio e a prestação de serviços voltem a prosperar. Prospera o Brasil economicamente e financeiramente. Senhor Jesus, sustenta a nossa liberdade de culto e de expressão. Te pedimos que o Senhor abençoe ao estado do Rio Grande do Sul, principalmente as pessoas que perderam todas as suas coisas. Que elas venham a te encontrar, meu Deus, para que entendam que as perdas que elas tiveram são perdas passageiras e que elas possam realmente focar em Cristo e na eternidade que é em Jesus Cristo. Eu também quero pedir que o Senhor guarde o Estado de Israel. E, por fim, eu peço que o Senhor guarde as pessoas que vão aos presídios, aos hospitais e que vão como missionários, correndo o risco de perder as próprias vidas para divulgar o teu Evangelho em outras terras, em outros países. Mais uma vez, eu peço que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, que o Senhor nos abençoe com saúde, a nós e as nossas famílias, que essa bênção de saúde alcance aos que forem nos assistir mais tarde. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vou marcar aqui para o dia 11 de maio, né? A nossa próxima Santa Ceia, né? É o 11 de maio, a partir das 8h30 do meu culto, né? E no finalzinho a gente está ministrando a Santa Ceia ao Senhor. Então você que já é batizado, você que já se converteu, você que já está congregando numa igreja, que sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, prepara os elementos aí, o pão, o suco de uva, para participar da Santa Ceia aí no seu local, na sua casa, onde você estiver. E você que não, participe do culto conosco, vai ser abençoado de toda forma, né? Porque para participar nós sabemos que precisamos ter um discernimento, né, para que venha fazer bem, né, as nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui na presença dEle e por tudo aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, agradecendo por essa oportunidade que o Senhor nos deu de cultuar o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor revelou para nós. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Concordo com a oração que o irmão nos colocou diante do Senhor, tudo que ele colocou, seja o Senhor trazendo uma resposta a cada petição, tudo que foi falado, e também por cada vida, cada alma que orou, Senhor, que venha orar depois através desse vídeo, através deste culto. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor conceda a todos um final de domingo
muito abençoado na tua presença, uma semana repleta do teu poder, do teu Espírito Santo. Guarda, protege, livra de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas. Seja o Senhor abençoar, Pai, cada área de suas vidas, suprindo a cada uma de suas necessidades, que eles sejam prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus, e que essa bênção seja estendida às suas casas, às suas famílias, a todos e tudo que estiver ligados a eles, em nome do Senhor Jesus. Que ao término deste culto o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção então. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. A igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você tenha um excelente final de domingo, uma semana repleta da presença de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.